dois, três, gravando! Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Ronald, sou instrutor de trânsito litoral do Paraná e Paranaguá. Estou aqui em sala de aula. Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia, viu? A aula cheia, a turma cheia. E o pessoal também em casa fazendo aula remota, está sendo ali projetado aqui atrás no telão. O pessoal fazendo aula através do tablet, notebook, através do celular. Para você que está se preparando para a segunda etapa do processo de habilitação, aula teórica e o exame teórico, um vídeo de revisão, um vídeo bem rápido. A primeira pergunta possível de cair na prova dos senhores. Quais são os três órgãos normativos, consultivos e coordenadores do Sistema Nacional de Trânsito? Quais são os três órgãos normativos, consultivos e coordenadores do Sistema Nacional de Trânsito, do SNT? Quais são os três? A resposta: CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. Colocaram essas, pessoal? O pessoal aqui acertou na sala de aula, o pessoal que está em casa também acertou, acredito eu. Então, quais são os três órgãos normativos, consultivos e coordenadores do SNT? CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. O que significa essas três palavras? Normativo, consultivo e coordenadores. Esses três órgãos, CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF, eles são normativos. O que significa a palavra normativos? São órgãos que podem criar normas. São órgãos que podem criar leis, regras. Normativos vem de normas. Consultivos significa que esses três órgãos, CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF, podem consultar departamentos de trânsito. Entenderam? Consultivos de consultar. E coordenadores, o que significa a palavra coordenador? Pode coordenar os departamentos de trânsito. Agora vai vir a segunda questão. Próxima questão. Qual o órgão máximo, normativo, consultivo e coordenador do CNT? Qual é o órgão máximo normativo que pode criar normas? Consultivo, que pode consultar os departamentos de trânsito. E coordenador nacional, Brasil, federal. Qual é o órgão máximo que pode coordenar todo o trânsito do Brasil? Qual é o órgão máximo que pode consultar, consultivo, consultar todos os departamentos de trânsito do Brasil? Qual é o órgão máximo coordenador que pode coordenar todo o departamento de trânsito do Brasil? Acharam? CONTRAN. Resposta certa: CONTRAN. Se cair na tua prova essa questão, qual é o órgão máximo normativo, consultivo e coordenador do SNT, do Sistema Nacional de Trânsito? É o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Pode ser que na prova de vocês caia onde é a sede do CONTRAN. Eu vou dar uma dica, hein? Toda sigla que tiver N de nacional, a sede será em Brasília. CONTRAN, tem N, NA de nacional, Conselho Nacional de Trânsito. Se tem N de nacional, a sede será em Brasília. Então, onde localiza-se? Onde é a sede do CONTRAN? Onde é a sede do Conselho Nacional de Trânsito? Na capital do Brasil, Brasília. Exercício número 3. Qual é o órgão responsável por estabelecer as câmaras temáticas? Atenção, pessoal que está em casa, por favor, desligue o microfone. O pessoal que está em casa fazendo aula remota, por favor, desligar o microfone. O exercício número 3 aborda a seguinte questão: qual é o órgão responsável por estabelecer as câmaras temáticas? Eu não sei se vocês acharam aí no manual, se vocês acharam na internet, mas a resposta qual é? CONTRAN. O que significa câmaras temáticas?
Câmaras são reuniões feitas com peritos em trânsito. Temáticas vem do quê? Temas. E quais serão os temas para debater nessas câmaras? Trânsito. Câmaras temáticas nada mais é que reuniões estabelecidas pelo Conselho Nacional. Então toda lei, quando tem uma data, de sancionamento, que é uma reunião, são as câmaras, o Conselho Nacional emite notas para todos os departamentos de trânsito do Brasil, para que se reúnam em Brasília para debater esse tema, trânsito. Então toda lei ela tem uma data de sancionamento, uma reunião, e tem uma data para começar a valer, a vigorar. Lembrando que toda lei só existirá a mudança 6 meses após a data de sancionamento. Não pode simplesmente o Conselho Nacional querer mudar uma lei, querer mudar uma regra e colocar em prática no dia seguinte. Então tem que em 180 dias, 6 meses, chegar a nós, população, através da internet, jornal, revista, televisão, tais mudanças. Os senhores estão entendendo? Então, o Conselho Nacional de Trânsito é o órgão responsável por estabelecer essas câmaras, essas reuniões, para debater esses temas, câmaras temáticas. Temas, quais são os temas? Trânsito. Onde é feita essa reunião? Na capital do Brasil, Brasília. Próxima questão. Como se chama o órgão vinculado ao CONTRAN? Como se chama o órgão vinculado ao CONTRAN? Resposta: câmaras temáticas. Próxima questão. O que significa a sigla CONTRAN? Antes de falar essa, vou voltar na questão anterior que eu acabei de falar. Como se chama o órgão vinculado ao CONTRAN? Câmaras temáticas. Então, câmaras temáticas está vinculado ao Conselho Nacional. Agora, a próxima questão que está sendo abordado nesse vídeo: o que significa a sigla CONTRAN? Uma questão, um exercício possível de cair na sua prova. Resposta: Conselho Nacional de Trânsito. Próximo. Como se chama o órgão normativo, consultivo e coordenador estadual? Como se chama o órgão normativo, consultivo e coordenador estadual? Você que mora no Brasil, você sabe quantos estados tem o seu país? 27 estados. Cada estado tem um órgão normativo, consultivo e coordenador. Nós já entendemos que normativo significa que o órgão pode criar uma norma para aquele estado. Nós já entendemos que o órgão consultivo significa que esse órgão pode consultar todos os departamentos de trânsito daquele estado. E coordenador, ele também pode coordenar todos os departamentos de trânsito daquele estado. Então, qual é o órgão normativo, consultivo e coordenador estadual? Resposta: CETRAN. Todo estado tem um CETRAN. Cada estado tem um Conselho Estadual de Trânsito. Já caiu em prova de legislação onde é a sede, onde localiza-se o CETRAN. Resposta: nas capitais. Onde é a sede do Conselho Estadual de Trânsito do Paraná? Em Curitiba. Qual é a capital do estado do Paraná? Onde é a capital do estado do Paraná? Curitiba. Então, onde fica o CETRAN no Paraná? Em Curitiba. Onde fica o CETRAN de São Paulo? Na capital, São Paulo. Onde fica o CETRAN de Santa Catarina? Florianópolis, a capital de Santa Catarina. Onde fica a sede do CETRAN do Rio Grande do Sul? Porto Alegre. Não é Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul? Então, as sedes localizam-se nas capitais. As sedes dos CETRANs localizam-se nas capitais dos estados.
Ah, então significa que o CETRAN pode criar uma norma para o Estado? Pode criar uma lei para o Estado? Sim, porque o CETRAN é um órgão normativo, é um órgão consultivo, é um órgão coordenador. Exemplo, eu não sei se os senhores já ouviram falar que em São Paulo existe a regra do rodízio. O que significa a regra do rodízio? O que seria isso? Exemplo, nos horários de pico em São Paulo, quais são os horários de pico em São Paulo? Na minha opinião, toda hora é o horário de pico em São Paulo. A maior metrópole do nosso país. 3 horas da manhã, São Paulo é uma cidade de 24 horas. Eu acredito que 3 horas da manhã tem congestionamento em São Paulo. Mas mundialmente falando, quais são os horários de pico? 8 horas da manhã, que a população está se deslocando para o trabalho. Ao meio-dia, a população está se deslocando para as refeições. Às 14 horas voltando para o trabalho e às 18 horas voltando para casa. Então o que acontece no horário de pico no trânsito? Para tudo, fica lento, congestionado, engarrafado. Então o CETRAN de São Paulo, o Conselho Estadual de São Paulo, criou uma lei, criou uma norma. Nos horários de pico, por exemplo, 8 horas da manhã nos dias da semana par, segunda, quarta e sexta, nos dias pares, nos horários de pico, só pode circular os veículos com final da placa par. E nos dias ímpares, nos horários de pico, só pode transitar veículo com final da placa ímpar. Qual a intenção, qual a estratégia, aplicada pelo Conselho Estadual de São Paulo? Para diminuir o congestionamento e a poluição atmosférica. Os gases emitidos pelo cano de escapamento dos automóveis produzem toneladas e toneladas de monóxido de carbono, dióxido de carbono, diazina no caso do diesel, aldeídos no caso dos veículos que precisam de álcool para funcionar. Então, para diminuir a poluição atmosférica e diminuir o congestionamento, existe esta norma criada pelo Conselho Estadual de São Paulo, CETRAN. Uma vez perguntaram para mim em sala de aula: professor, o meu carro está licenciado aqui em Paranaguá, a minha habilitação eu fiz aqui em Paranaguá, se eu estiver em São Paulo no horário de pico, um dia par, segunda-feira, com o final da placa ímpar, eu sou multado? É multado. Essa norma é para todos que vão a São Paulo, não é só para quem mora em São Paulo. Com essa norma, com essa regra, mesmo assim o trânsito em São Paulo continua congestionado, engarrafado e a poluição atmosférica não diminuiu, porque tem família que na garagem tem 2, 3 carros com placa ímpar e com a placa par. Então o Conselho Estadual é um órgão que pode criar sim normas, leis, lógico, para aquele estado de sua jurisdição. Próxima questão. Como se chama o órgão normativo, consultivo e coordenador com jurisdição em Brasília? Como se chama o órgão normativo, consultivo e coordenador com jurisdição em Brasília? Resposta: CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Professor, por que para Brasília o órgão normativo, consultivo e coordenador não é CETRAN? O que significa a sigla CETRAN? Conselho Estadual. E por que para Brasília não é o CETRAN? Porque Brasília não é um estado. O que Brasília é no Brasil? A capital do país. Então o que diferencia é só a nomenclatura. CONTRANDIF, por quê? No finalzinho DIF, de Distrito Federal. O CONTRANDIF pode criar uma norma para Brasília.
O CONTRANDIF é um órgão consultivo, pode consultar todos os departamentos de trânsito de Brasília. O CONTRANDIF é um órgão coordenador, também pode coordenar todos os departamentos de trânsito de Brasília, mas ele só tem autoatuação, ele só pode coordenar, consultar e normatizar Brasília. O CONTRANDIF e os CETRANS têm as mesmas atribuições, as mesmas funções, os mesmos serviços. O que muda é que Brasília é a capital do Brasil. Por isso, a nomenclatura não é CETRAN, e sim CONTRANDIF. Qual é o órgão normativo, consultivo e coordenador com jurisdição em Brasília? CONTRANDIF. Próxima questão. Qual é o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito? Qual é o órgão máximo? Olha só, nós acabamos de listar para os senhores, são 16 minutos de vídeo até agora. Acabamos de falar dos órgãos que criam normas, leis e regras. É isso. Quais são os órgãos que criam leis, regras e normas? CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. Agora nós vamos listar os órgãos que executam essas normas em âmbito federal, estadual e municipal. Agora, do sistema todo, qual é o órgão máximo executivo do SNT? Qual é o órgão máximo que executa o Sistema Nacional de Trânsito? Resposta: SENATRAN. O que significa a sigla SENATRAN? Secretaria Nacional de Trânsito. Perceberam que nessa sigla tem a letra N de nacional? Onde será a sede desse órgão? Brasília. Lembra a dica que eu dei para os senhores que estão vendo esse vídeo agora? Para o pessoal que está em casa fazendo aula remota, todos estão entendendo bem? Bom dia. Sim, senhor. Valeu. Sim. Obrigado pelo feedback, obrigado pelo retorno. Pedindo um favor para vocês manter, né, o microfone desligado, mas eu acabei de perguntar. O pessoal aqui na sala de aula está entendendo essa revisão aí? Show! Façam anotações, papel e caneta aí, tá bom? Para depois do vídeo aí a gente sanar se ficou alguma dúvida aí. Então, qual é o órgão máximo do SNT executivo que executa? SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito. Antigo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Antes do dia 12 de abril de 2021, o órgão, né, máximo executivo era o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Esse órgão ele foi extinto no dia 12 de abril de 2021. Agora o órgão máximo normativo, consultivo e coordenador do sistema é a Secretaria Nacional de Trânsito, SENATRAN. Porque ganhou muito mais poder administrativo e técnico. Próxima questão. Qual é o órgão responsável por registrar os veículos e habilitações? Qual é o órgão responsável por registrar as habilitações e os veículos? Resposta: SENATRAN. Antigo DENATRAN. Quem é que registrava as habilitações? Quem é que registrava os veículos? Era o DENATRAN, era o Departamento Nacional de Trânsito. Na atualidade é a Secretaria Nacional de Trânsito. É o SENATRAN hoje que registra as habilitações dos veículos. Para todo candidato à habilitação, quando dá entrada no processo, né, estamos aqui em sala de aula, os candidatos que aqui estão, eles deram entrada na habilitação. Quando os senhores deram entrada, o próprio sistema girou um número, que é o registro da habilitação de vocês.
Ele é nacional. Se ele é nacional, onde que fica registrado? Em Brasília, na Secretaria Nacional de Trânsito, no Senatran. Então qualquer policial do Brasil, através do registro da sua habilitação, consegue saber do seu processo de habilitação e consegue saber, no meu caso, se eu já cometi infrações de trânsito. Fazem 19 anos que eu sou habilitado. Através do registro da minha habilitação, qualquer policial do Brasil consegue saber se eu já me envolvi em acidente grave, se eu já tive a minha carteira suspensa, quanto tempo eu levei no meu processo de habilitação. Então é o registro da habilitação, conhecido também como RENACH. O que significa a sigla RENACH? Registro Nacional de Carteira de Habilitação. RE de registro, NA nacional, CH carteira de habilitação. Então o RENACH é o nosso registro, é o número em vermelho. Na carteira de habilitação tem 2 números em vermelho, um é o registro e o outro é a data de validade. Então, através do registro, qualquer policial no Brasil consegue saber do nosso histórico como aluno e do nosso histórico como motorista. Então, professor, pelo que eu entendi, o registro nada mais é do que o cagueta do motorista, né? O X9 do motorista é o RENACH, registro de habilitação. Agora, quem é que registra os veículos? É o Senatran também, é a Secretaria Nacional de Trânsito. Toda a indústria automobilística, todo veículo, né, quando ele é fabricado, toda a indústria automobilística, dentro da indústria, no término de fabricação, o próprio sistema industrial gera um número que é identificado pelo Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. Então, o número de registro dos veículos, ele tem uma sigla. Eu não sei se vocês já ouviram falar na sigla RENAVAN. O que significa a sigla RENAVAN? RENAVAM. RENAVAN. RE de registro, NA nacional, V de veículos, AM automotores. Então, o que significa a sigla RENAVAN? Registro Nacional de Veículos Automotores. Quem é que registra os veículos? Secretaria Nacional de Trânsito. Qualquer policial do Brasil, através do número do RENAVAN do veículo, consegue saber se esse veículo está licenciado, os equipamentos obrigatórios que há nesse veículo, quem foi o primeiro dono, onde foi fabricado, número verificador. RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores, que é feito pela Secretaria Nacional de Trânsito. Próxima questão. Qual é o órgão responsável pela infraestrutura e manutenção das rodovias e estradas federais? Qual é o órgão? Atenção para você que está vendo esse vídeo agora e é inscrito no meu canal, hashtag Prof. Ronald Scrimin, obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva, tem vários vídeos que vão ajudá-lo ou ajudá-la a alcançar o sucesso da segunda etapa. Não esqueça de ativar o sininho, deixar o teu like, ativando o sininho chegará novas notificações, deixa o teu like, compartilhe e comente. Repetindo a questão possível de cair na sua prova. Como se chama o órgão responsável pela infraestrutura, pelo zelo, pela manutenção das rodovias e estradas federais? Resposta: DENIT. O que significa a sigla DENIT? Departamento
Nacional de Infraestrutura e Transportes. As rodovias e estradas federais, exemplo, precisou fazer a manutenção porque na rodovia federal tem um buraco. Quem é que tem a responsabilidade de ir lá e tapar o buraco? É o DENIT. Se numa rodovia federal precisar de acostamento, qual é o órgão responsável por fazer o acostamento? É o DENIT. Se de repente numa rodovia federal aconteceu um acidente, o carro capotou e danificou a rodovia, danificou o guarda-reio, danificou o canteiro central, qual é o órgão que tem a responsabilidade de fazer a manutenção nas placas, na rodovia, no guarda-reio? A rodovia federal é o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Numa estrada federal, qual é a diferença da rodovia para a estrada? Rodovia tem pavimento, rodovia tem asfalto, na estrada não. A estrada também é conhecida como via primitiva. Para você que conhece o litoral, aquela estrada que leva a Guaraqueçaba, aquela via que leva a Guaraqueçaba, é uma estrada. A via que leva de Alexandra ali, a estrada velha que leva a Alexandra, é uma estrada. Estrada é conhecida também como via primitiva. Então, em uma estrada federal, imagina, nos bordos laterais da estrada, o mato está invadindo a estrada. Quem é que tem a responsabilidade de pegar o facão? Quem é que tem a responsabilidade de pegar a motosserra, se for uma estrada federal, e cortar nos bordos laterais, as margens da lateral da pista, a vegetação que está invadindo a pista? Quem é que tem a responsabilidade de cortar, de corte? É o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Resposta: um exercício possível de cair na sua prova de legislação. DENIT, Departamento Nacional. Se é nacional, onde é a sede do DENIT? Em Brasília. Responsabilidade da manutenção, do zelo pela infraestrutura das rodovias e estradas federais, DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Para você que está vendo esse vídeo agora, você sabe o que significa a sigla DETRAN? Departamento Estadual de Trânsito. Quais são as funções dos DETRANs? Quais são as atribuições dos DETRANs? Emitir documento de habilitação. Quem é que emite a CNH? É o DETRAN. Mas quem registra? Senatran. Vira a diferença? Quem é que emite o documento do carro? DETRAN que emite. Mas quem registra os veículos? Senatran. Outras funções dos DETRANs. Quando você compra um veículo usado, tem que fazer uma vistoria. Onde é feita a vistoria? No DETRAN. Quando você quer alterar a categoria do veículo, por exemplo, você tem um veículo particular e agora você vai trabalhar com Uber, então vai mudar a categoria do veículo, de particular para aluguel. De repente você quer fazer uma sociedade com o dono da autoescola, quer fazer com que o seu veículo trabalhe para utilizá-lo em aulas de autoescola, então vai alterar a categoria do veículo, de particular para aprendizagem. Então a alteração de categoria é feita onde? No DETRAN. Quando você quer alterar as características do veículo, eu quero mudar a cor do veículo, eu quero mudar a roda, eu quero colocar o farol neon, qualquer característica, qualquer alteração no veículo, moto, carro, caminhão, deverá ser feito no DETRAN. Lembrando que, se você estiver transitando com seu veículo, feito alguma alteração sem a autorização do DETRAN, você será notificado com uma infração grave, perca de 5 pontos na carteira, o valor da multa de R$ 195. Por exemplo, você tem uma motocicleta
que o barulho dela praticamente nenhum ruído. Aí o que acontece? Você coloca o esportivo, né, o escapamento Fortuna, aí ele fica muito barulhento. Sem autorização, não tem autorização para mudança dessa característica, infração grave, perca de 5 pontos, multa de R$ 195 e o veículo ficará retido pelo policial, vai reter o veículo, até a apresentação do escapamento original, para aí então ser liberado. Se você não tiver o escapamento original, pode ser que essa sua motocicleta seja removida ao pátio da Polícia Militar, no 9º Batalhão, no caso aqui no litoral, ou para o pátio do Ciretran. Lembrando que Ciretran, pessoal, Circunscrição Regional de Trânsito, onde é a sede dos Ciretrans? Nos interiores dos estados. Aqui em Paranaguá não existe Detran. O que nós temos aqui é uma Ciretran. Em Guaratuba também tem uma Ciretran. Lembrando, é o exercício que vem em seguida. Qual é o exercício que vem em seguida? Onde é a sede dos Detrans? Onde é a sede dos Detrans? Onde localiza-se os Detrans? Nas capitais dos estados. Então, o que tem nos interiores dos estados são subordinados aos Detrans, conhecido como Ciretran, Circunscrição Regional de Trânsito. Por que nos interiores dos estados, alguns departamentos têm como nomenclatura Detran? Porque a população como um todo, quando fala de carteira de habilitação, quando fala de segunda via do documento do carro, quando fala de alteração de característica, mudança de categoria, a gente já lembra do que? Detran. Então a nomenclatura Detran é muito mais conhecida pela população como um todo, né, do que Ciretran. Os senhores, tem gente aqui que nunca ouviu falar no Ciretran, né? Nunca ouviu falar. Agora, Detran é mais fácil, Detran é mais fácil você localizar. Mas o que nós temos nos interiores dos estados, nas cidades pequenas, não são os Detrans, e sim Ciretrans, Circunscrição Regional de Trânsito, são subordinados. É como se fosse uma terceirizada dos Detrans. Mas vocês sabiam que a alteração da categoria do veículo, de particular para aluguel, é feito no Ciretran também? Quando você quer comprar um carro usado e vai fazer uma vistoria, ali na Vila São Vicente também faz a vistoria no Ciretran. Quando você quer comprar ou vender um veículo usado, a vistoria também é uma atribuição, também é uma função dos Detrans. Agora, quando você quiser alterar as características do veículo e você mora no interior do estado, você tem que ir até a capital do seu estado para fazer essa alteração. A alteração de característica do veículo só é feita nos Detrans, nos Ciretrans não. Outra função dos Detrans: o Detran é responsável pelo processo de habilitação. Mas vocês sabiam que no Ciretran, o Ciretran também é? A prova teórica, onde que vocês vão fazer? No Ciretran. A prova prática, onde vocês vão fazer? No Ciretran. Então a prova teórica, a prova prática é feita nos Detrans e também nos Ciretrans. A segunda via também é feita no Ciretran. Eu perdi o documento, eu quero fazer o pedido da segunda via. Também pode ser feito no Ciretran ou Detrans. Outra função dos Detrans: onde emplacam os veículos? Nos Detrans. Os Ciretrans também fazem esse serviço. Também existem os despachantes. Os despachantes fazem toda essa função. Mas também é possível fazer o emplacamento de veículos nos Detrans e Ciretrans. Próxima questão. Qual é o
para você que está vendo esse vídeo sabe dessa questão, qual é o órgão responsável pela manutenção, pelo zelo, pela infraestrutura das rodovias e estradas estaduais? Resposta: DER, DER. O DER, Departamento de Estradas e Rodagens. Pessoal, já caiu na prova de legislação o que significa a sigla DER? DER, Departamento de Estradas e Rodagens. Então, em qualquer estrada federal, em qualquer estrada estadual, em qualquer rodovia estadual, a responsabilidade da manutenção da infraestrutura é do DER, Departamento de Estradas e Rodagens. Se em uma rodovia estadual é preciso fazer o acostamento, responsabilidade do DER. Se uma rodovia federal, se uma rodovia estadual acontecer um acidente, e esse acidente danificar a via, danificar o guarda-reio, o canteiro central, o DER terá a responsabilidade dessa manutenção. Então, o Departamento de Estradas e Rodagens é responsável pela manutenção e pelo zelo das rodovias e estradas estaduais. Próxima questão. Quais são os órgãos fiscalizadores que contam no CTB? Quais são os órgãos fiscalizadores, segundo o CTB, Código de Trânsito Brasileiro? Polícia Rodoviária Federal, fiscaliza rodovias e estradas federais. Polícia Rodoviária Estadual, que fiscaliza rodovias e estradas estaduais. Polícia Militar, que fiscaliza os municípios. GM, a Guarda Municipal, também é um órgão fiscalizador. A Polícia Civil também é um órgão fiscalizador. Mas qual é a função primária da Polícia Civil? Investigação, assalto, roubo, sequestro, tráfico de arma, tráfico de drogas. A Polícia Civil, a função primária é investigação. Mas um policial civil pode ajudar numa fiscalização quando o assunto é trânsito. Imagine um policial civil de folga, vendo que o piloto está empinando a moto, colocando em risco a vida dos demais. Ele pode autuar ou não? Claro que pode, ele tem o dever. Se ele não fizer nada, é omissão. Imagine, um policial civil, ele tem distintivo, ele tem o porte de arma, ele está vendo o motorista colocando em risco a vida dos demais. Ele vai autuar ou não? Vai autuar. Só que quem que notifica é a Polícia Militar de Trânsito. O policial civil retém o condutor, mas quem notifica é a Polícia Militar de Trânsito. A Guarda Municipal também tem essas atribuições. A Guarda Municipal também pode notificar. Pessoal, quem é que tem o poder de multar? Para você que está vendo esse vídeo agora, para o pessoal que está em casa, existe uma diferença de autoridade de trânsito e agente de trânsito. Quais são os agentes de trânsito? É o policial militar fardado no trânsito, fiscalizando, fazendo blitz. Então o policial militar, ele tem o poder do quê? De notificação, de autuação, de lavrar a multa, de preencher o recibo da multa. Esse poder o agente de trânsito tem. Mas quem é que multa o condutor infrator? É a autoridade de trânsito, diretor do Detran e a Polícia Federal. O policial, ele tem o poder de preencher a multa. Aí quando ele termina de preencher a multa, ele manda pelo celular dele, pelo sistema, para o Detran. Quando chega no diretor, imagine, mais de 70 multas, mais de 70 notificações. Você acha que uma pessoa só consegue corrigir todas elas? Não. Então, o que a autoridade de trânsito, o diretor, faz? Ele distribui entre outros funcionários para que haja uma correção, porque existe a possibilidade da pessoa que preenche o recibo da multa errar. Lembrando
que existe duas maneiras da multa ser cancelada. Quando ela é lançada no sistema informatizado com mais de 30 dias e quando o agente de trânsito preenche o recibo da multa de maneira errada, de maneira inconsistente. Se cair na tua prova, verdadeiro ou falso, que existe duas maneiras da multa ser cancelada, pode responder que é verdadeiro. Qual é a primeira maneira da multa ser cancelada? Quando ela for lançada no sistema com mais de 30 dias, esse trâmite de autuação pelo policial, até ele emitir ao diretor, até o tempo do diretor mandar no sistema, na página do Detran. Então esse tempo de notificação, o tempo de lançar no sistema não pode ultrapassar 30 dias. Se essa notificação for lançada no sistema com mais de 30 dias, você pode recorrer da multa e pedir para que seja suspendida. Efeito suspensivo quando ela é lançada com mais de 30 dias. E qual é a outra maneira da multa ser cancelada? Quando ela for inconsistente. Quando o policial, quando o agente de trânsito estiver preenchendo o recibo da multa e de repente ele colocar alguma informação errada. Por exemplo, no artigo 252 diz que é proibido dirigir com o braço para fora. Imagina, o condutor passa em frente ao policial dirigindo com o braço para fora, é artigo 252. Aí ele coloca o nome da rua, o tipo de infração, dirigindo com o braço para o lado de fora, o horário, a data, a placa do veículo e o nome dele. O agente fiscalizador tem que colocar o nome dele, que fez essa multa, e coloca o nome dele. Só que ao invés dele colocar o artigo 252, que fala do braço para fora, ele coloca o quê? Outro artigo, 167. O artigo 167 diz: deixar condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança é uma infração grave, com perca de 5 pontos e multa de R$ 195. Dirigir com o braço para fora é infração média, 4 pontos, multa de R$ 130. Então ela está montada de maneira inconsistente, de maneira errada, de maneira equivocada pelo agente de trânsito. Então, sabendo disso, a autoridade que vai emitir a multa para casa do proprietário, na hora dele fazer uma correção, ele vai perceber e vai arquivar essa notificação, essa multa. Então, duas maneiras. Então, o policial, ele é um agente de trânsito. A autoridade de trânsito, ele está numa sala, no ar-condicionado, atrás de um computador, esperando para fazer uma correção na notificação e emitir para a casa do proprietário. Quem é que tem a responsabilidade pelo pagamento da multa? É o dono do veículo, não é o motorista. Questão de prova: quem tem a responsabilidade de pagar a multa? É o condutor ou é o proprietário? É o motorista ou é o proprietário? É o proprietário, é o dono do veículo. A multa chega no endereço do motorista ou do proprietário? Do proprietário. Exemplo, você empresta o teu carro para o teu amigo, ele furou o sinal vermelho, aí tinha radar, tirou uma foto, a multa vai chegar na casa do teu amigo ou na tua casa, o veículo está no teu endereço? Vai chegar na tua casa. Quem é responsável pelo pagamento da multa? O dono do veículo, é o proprietário. Próxima questão. Quando o condutor sentir-se injustiçado por infração de trânsito, a quem ele deverá apresentar um recurso? Quando o condutor, motorista, sentir-se injustiçado por uma infração de trânsito, a quem ele deverá apresentar um recurso? A JARI. Já caiu em prova de legislação? O que significa a sigla JARI? Juntas Administrativas de Recursos e Infrações. Aqui em Paranaguá, a JARI, a sede da JARI, fica na sede da Guarda Municipal, ao lado do Corpo de Bombeiros do Nilson Neves.
Em algumas cidades, a Jari fica dentro da prefeitura. Então, para você que está vendo esse vídeo agora, busque informações onde é a sede da Jari no lugar em que você mora, na cidade, município, estado. Então, quando o condutor sentir-se injustiçado por uma infração de trânsito, a quem ele deverá apresentar o recurso? A Jari. O que significa a sigla Jari? Juntas Administrativa de Recursos de Infrações. Imagina só, você empresta o teu carro para mim, aí chega uma multa na tua casa por excesso de velocidade. É justo você pagar essa multa? É justo? Não é justo. Teoricamente, quem vai ter que pagar essa multa? Você, dono, ou eu, motorista? Você, dono? Claro que no particular você vai conversar comigo, Ronaldê. Pô, chegou uma multa aqui no meu nome, naquele dia que eu emprestei o carro para você, eu vou ter que pagar a multa, mas eu não tenho esse dinheiro, você vai ter que pagar. Nos bastidores, é lógico, você vai conversar com o teu esposo, você vai conversar com o teu amigo, com o teu filho, com a tua filha. Mas, trazendo para o lado da legislação, quem é que vai ter que pagar essa multa por excesso de velocidade? Vai ser você, proprietário. Beleza. Mas quando chega a notificação da multa, olha só, vocês estão na provisória, vocês estão tirando a PPT, permissão para dirigir. Durante 12 meses é proibido na provisória cometer infrações grave, gravíssima ou duas médias. Tais infrações caçam a provisória, caçam a PPD. Se caçou a PPD, se houver a cassação da PPD, significa que os senhores terão que fazer tudo de novo, inclusive pagar de novo. Então imagine, furar o sinal vermelho é uma infração gravíssima. Eu estou com o teu carro, eu estou com a tua moto, furei o sinal vermelho, chegou a notificação na tua casa, você terá 30 dias para me apresentar na Jari. Se você não me apresentar na Jari, em até 30 dias, você será responsabilizado pela infração. Em consequência disso, se tiver na provisória, você vai perder a provisória. Então, quantos dias o dono do veículo, o proprietário, terá para apresentar o condutor? 30 dias após a chegada da notificação. Beleza. Professor, apresentei a pessoa que estava dirigindo o meu carro, minha esposa, meu esposo, meu tio, meu amigo, não era eu que estava dirigindo, apresentei o motorista lá. Os pontos vai para a minha carteira ou vai para a carteira dele? Se você apresentou o motorista, os pontos vai para a carteira dele. Professor, beleza, então não tem ponto na minha carteira? Não vai ter ponto na tua carteira. Mas a multa vai continuar alienada ao meu veículo? Sim, a multa vai continuar. Não era você que estava dirigindo, mas era teu carro, era tua moto, era teu caminhão, para que você nunca mais empreste para o esposo, para a esposa, para o filho, para o amigo. Diga-se de passagem que, quando não é possível identificar o motorista, imagine, atropelou, você vendeu o veículo, está no teu nome, e esse novo proprietário não transferiu para o nome dele. Ele fez um assalto com a tua moto. Câmeras de segurança tiraram, filmaram a placa da moto. A polícia vai invadir qual casa? A tua. Então é importantíssimo também fazer a transferência desse veículo para que não tenha esse desconforto. Imagine a polícia invadindo a tua casa. Quando o condutor sentir-se injustiçado, mudando de assunto, quando o condutor sentir-se injustiçado por uma infração, terá que apresentar o recurso em quantos dias após a chegada da multa? 30 dias. Quantos dias terá para apresentar motorista? O condutor, infrator? 30 dias. Atenção todos e todas. Quando a Jari, questão de prova,
indeferir o recurso, não aceitar o recurso. Lembrando que para apresentar o recurso na Jari tem que ter foto, testemunha, vídeo, uma carta a próprio punho dizendo que não era você. Você tem que comprovar. Você se sente injustiçado, mas você tem que provar para a Jari, né? Então lá, você apresentou recurso, foto, vídeo, testemunha, mas a Jari indeferiu. O que significa a palavra indeferir? Significa que a Jari não aceitou o recurso que você fez. Questão de prova: quando a Jari indeferir o recurso, a quem o condutor infrator poderá apresentar o novo recurso? Resposta: CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Então, a Jari aqui em Paranaguá fica na sede da Guarda Municipal. Você apresentou o recurso lá. Imagine, você na provisória, um veículo no teu nome. É bom saber disso. Tem que apresentar o motorista lá, senão você vai perder a sua PPD, a sua provisória. Apresentou o motorista, o ponto vai para a carteira dele. A multa vai para o seu veículo. Se a Jari indeferir o recurso, se a Jari não aceitar o recurso, o condutor infrator poderá apresentar um novo recurso ao Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN. Atenção para você que está vendo esse vídeo agora e é inscrito no meu canal, #ProfRonaldScremin. Obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva. Tem vários vídeos que vão ajudá-los a alcançar o sucesso da segunda etapa. Ative o sininho para que cheguem novas notificações. Deixe o seu like, compartilhe e comente, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se você já está pronto para a sua prova teórica, boa sorte. Até as práticas de Paranaguá pro mundo. Valeu, pessoal. Valeu. Boa sorte, hein? Estude para a tua prova, hein? Valeu.